Olá, amigos do Lar Espírita Amor e Luz, bom revê-los, mesmo sendo à distância, pois nossas vibrações transitam por todo o universo e assim continuamos conectados nesse momento passageiro de distanciamento físico, porém importante para nosso aprendizado e evolução. Que a paz e a proteção de Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que possamos compreender e praticar o tema de hoje, que é luz no lar. Antes de iniciarmos o tema, propriamente dito, nós vamos entrar num conceito importante. O que é lar? Lar, instituição divina, onde reencarnamos e é resultado de programações entre os espíritos comprometidos, de forma positiva ou negativa, para os ajustamentos necessários ao progresso. Então, antes de reencarnarmos, e com o apoio dos mentores e os espíritos que estarão vinculados à família, o que nós fazemos? Nós elaboramos um plano de evolução e de autoiluminação. Escolhemos as provas de paciência e amor, para que com isso a gente venha se corrigir naquelas questões que estamos mais falhas, buscando uma evolução, uma escalada de evolução um pouco melhor. Parentes e amigos são elegidos como pontos de apoio. São aquelas pessoas que, quando encarnados, dentro da família, dentro do trabalho, colegas, nos ajudam, nos apoiam, nos orientam. São pontos de segurança para nós. Importante destacar que a carga, as dificuldades que nós passamos perante a família, pessoalmente ou perante o mundo, ela não é maior que a nossa capacidade de administrá-los. O lar aprimora o sentimento de amor, que se desdobra na ternura, abnegação, afetividade, protegendo e preparando os nossos filhos para a própria independência. Adversários do passado podem gerar aversão entre familiares. O filho mais rebelde, revoltado e que é diferente dos demais pode ser um inimigo do passado, que concordamos em cuidar, amar e resgatar. Seja essa relação difícil de nós para com os filhos ou entre nossos filhos, eles estão aqui, presentes, porque nós concordamos e queremos ajudá-los no processo de evolução e principalmente dos resgates de vidas anteriores, dos quais nós somos muitas vezes responsáveis por tudo o que aconteceu. Importante destacar que esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá de reencarnação, de provações, de dificuldades, ela nos oferece um estímulo maior para que, com dedicação e renúncia, possamos promover a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Não pensemos que o lar se constitui apenas de paredes e dos móveis, da questão física do ambiente, né? O lado do ambiente físico, ao lado dele, coexiste uma esfera espiritual, que também requer cuidados de asseio e higiene. Esse ambiente é um padrão de energia equivalente ao padrão moral de seus moradores. Então, as pessoas que estão dentro do lar, os familiares, emanam vibrações que vão corroborar, vão definir as energias dentro deste ambiente. Então não devemos nos interessar apenas pela conservação da casa, pela limpeza, asseio, higiene das coisas materiais, que elas são muito importantes para a nossa saúde, mas principalmente vamos focar, vamos trabalhar o clima espiritual positivo para que todos possam viver em paz. As críticas endereçadas aos nossos familiares, sobretudo quando marcadas por zombaria ou escárnio, bem como agressividade dentro do lar, provocam descargas energéticas prejudiciais que intoxicam o ambiente doméstico, os alimentos e propiciam o surgimento de muitas doenças na família. Também a exibição de filmes de terror e de noticiários violentos e desesperadores também irradia faixas vibratórias destrutivas, em especial na mente frágil das crianças, fixando na atmosfera psíquica do lar energias deprimentes e perturbadoras
da nossa paz. Se nós apreciamos andar na escuridão, não podemos acusar as trevas, porque aí nós estamos resgatando a nossa opção do nosso padrão vibratório. Importante frisar também que a oração dentro do lar se traduz nos mais eficientes meios de defesa espiritual da família, ao lado da prece, o diálogo, a troca de elogios entre familiares, o bom humor, a boa vontade, o perdão e o amor respondem pela segurança espiritual da moradia e pela alegria de viver entre quatro paredes. Mas como buscar essa paz e harmonia dentro do lar? Como trabalhar isso de forma estruturada, alimentando-nos com novos aprendizados e de forma contínua? Como podemos fazer isso? A resposta veio de Jesus. Quando ele estava encarnado, seja na residência de Simão Pedro, ou outra qualquer em que ele se hospedava, ou mesmo nas praias famosas de Cafarnaum, o que Jesus fazia? Ele se reunia aos amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno da construção do reino de Deus na terra. Aí nasceu o Evangelho. E para manter a sua presença nos dias de hoje, o que ele nos disse? Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós podemos encontrar essa passagem em Mateus 18, 19 e 20. Então a prática do Evangelho no lar é uma das formas de nos reunirmos com Jesus e trazer a sua paz para dentro do nosso lar. Vamos convidar Jesus para se hospedar conosco, assim como ele fazia na época em que esteve encarnado. O tema de hoje, a luz no lar, é o conhecimento que o Evangelho no lar nos proporciona. Este conhecimento, numa linguagem figurativa, se transforma em luz. E esse conhecimento nos ajuda a entender melhor as questões do dia a dia. Na questão do Evangelho do lar, nós vamos falar sobre um roteiro. Mas independente de maior ou menor preparo dos participantes da reunião do Evangelho no lar, é importante que tenham consciência dos objetivos comuns. O Evangelho no lar significa um estudo de Evangelho e, assim, conhecer a história da vida de Jesus e analisar e compreender seus ensinamentos, procurando o quê? Nos autoavaliar e buscar a nossa melhora evolutiva. Haroldo Dutra nos fala que um filme de terror, um filme de suspense ou um filme de violência traz emoções de medo ou agressividade para nós e que se transformam em vibrações que perduram após o final do filme e ressurgem quando lembramos dessas cenas. Nesse padrão vibratório negativo provocado por essas emoções negativas, atraímos irmãos desencarnados também, que se alimentam dessas energias e podem comprometer o equilíbrio do nosso lar. O Evangelho no lar também nos traz emoções, mas são emoções de paz, harmonia, confiança e possibilita o nosso fortalecimento para compreender e superar as dificuldades do dia a dia, atraindo superiores até nós. Portanto, a escolha da faixa vibratória é nossa, não é? Comentaremos um exemplo de reunião de estudo do Evangelho, não um guia a ser seguido rigorosamente, mas uma boa prática, uma sugestão de roteiro. É uma reunião, o Evangelho no Lar, que deve durar de 15 a 30 minutos. Devemos escolher um dia e horário da semana e convidar todos da família, inclusive crianças. Mas por que definir dia e hora da semana? Porque é importante que a família precisa saber desse compromisso e a espiritualidade também para estar presente. Quem vem do plano espiritual? Não é? O nosso mentor, irmãos desencarnados em aprendizado, entre outros. Se não puderem ou não quiserem participar as pessoas da família, podemos fazer o Evangelho sozinho, só fisicamente, porque Jesus se fará presente através de seus mensageiros. Se na família nem todos querem participar, devemos sempre convidá-los. Tipo assim,
Vou fazer evangelho, pessoal. Alguém quer participar? Então o convite sempre está aberto, toda semana, até que as pessoas queiram participar. Nós devemos buscar dentro do nosso lar um ambiente tranquilo, sem interferências de telefones, TV, rádio. Se alguém de fora, algum vizinho, alguém apareça no horário, estiver presente, vamos convidar para participar, para compartilhar os ensinamentos de Jesus. Se você viajar, faça onde estiver, se for possível. Se tiver compromisso inesperado, faça uma prece no horário. Se não for possível realizar, não se culpe. Faça-o na próxima vez. Que etapas, né? Nós vamos falar aqui, a nossa sugestão do Evangelho, nós teremos 5 etapas. Elas podem ser conduzidas, cada etapa, dependendo da quantidade de participantes, em forma de rodízio, para que todos possam aprender, ter a experiência de cada uma das etapas. Então essas etapas são a primeira, início, que seria a prece do início, uma prece simples e espontânea. Podemos fazer também a prece do Pai Nosso, ensinada por Jesus, pausadamente, prestando atenção em todas as frases, para compreender e nos conectar e alimentar a questão dos seus ensinamentos. Uma sugestão, por exemplo, seria agradecer a semana que passamos, a oportunidade de uma nova reunião e principalmente que o nosso entendimento, a nossa compreensão da lição do dia possa ser ampliada para que a gente possa absorver esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. A segunda parte é a leitura do Evangelho. Nós temos 2 formas de fazê-lo. Ou abre aleatoriamente, de acordo com a semana, e faz a leitura do texto, ou segue-a como se fosse um estudo. Do tipo, vamos começar pelo capítulo 1 e vamos até o capítulo 27, lendo um item ou um pequeno trecho por semana, sempre em sequência, porque aí nós estamos fazendo um estudo a respeito. Podemos utilizar outras obras? Sim, o Novo Testamento. Podemos adicionar aqui, por exemplo, a coleção Fonte Viva, do Chico com Emmanuel, e eles têm mais os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinhas de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Eles são úteis porque eles são lições curtas, mas que vão preparando o nosso ambiente, com mensagens de uma página pequena, mas que são de importante fundamento para que a gente possa entrar num clima de vibração mais amenos, mais tranquilos e assim por diante. Além do Evangelho, nós podemos usar também no caminho do estudo, um roteiro sistematizado de estudo do Evangelho. O que ele faz? Para cada lição, ele coloca perguntas e respostas e ajudam o nosso entendimento sobre o tema que a gente está estudando. Mas por que é importante adotar o Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, juntamente com os Espíritos, o escreveram. Porque é a vida de Jesus à luz da doutrina espírita, nosso modelo e guia de Deus, que Deus enviou para nós. O Evangelho traz comentários de Kardec e mensagens de Espíritos, além das passagens do Novo Testamento, deixando cada vez mais claro, com exemplos, com uma linguagem mais atualizada e mais fácil o entendimento. Principalmente esse entendimento é importante para que a gente possa ter condições de aplicá-lo no nosso dia a dia, dando uma base importante, um parâmetro importante para avaliarmos a lição e fazer uma reflexão do nosso modo de pensar e agir. Importante, depois da leitura, também, fazermos comentários sobre o texto lido. Refletir sobre a leitura, relendo as frases que mais chamaram a atenção. Os comentários devem ser breves e simples, com a participação de todos os presentes. Devemos evitar, nesse momento, a crítica aos comentários de outras pessoas. Ok? Finalizada a leitura do Evangelho, os comentários, nós vamos para a terceira etapa, que é a fluidificação da água. Vamos lembrando que antes do início da reunião, a gente deve colocar um copo d'água para cada um dos participantes, direcionando para cada um dos participantes
E nesse momento da fluidificação nós pedimos ao plano espiritual que magnetize essa água, né, que coloque o remédio necessário para cada um, o que será feito pela espiritualidade conforme as necessidades. Essa água deverá ser tomada somente após o término da reunião. Na quarta etapa, vamos às vibrações. O que é vibrar? Vibrar é colocar nosso amor em movimento através do nosso pensamento e vontade. Vibrar é doar sentimentos e pensamentos de amor, tranquilidade, saúde, paz para as causas que a gente vai listar, para as causas enumeradas que a gente vai comentar nas nossas vibrações. Por exemplo, podemos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade e também dos nossos governantes. Pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares e pessoas. Vibrarmos pelo nosso lar, envolvendo a nossa família em amor e harmonia, para que haja união, paz e perdão entre todos nós. Podemos vibrar também pedindo a proteção e amparo para o desafio do momento em que a nossa família passa, de ordem sentimental, material, física ou espiritual, que esteja passando a nossa família ou algum dos membros da nossa família, com uma situação de doença, um momento difícil, um apoio para um momento importante da vida. Podemos reservar alguns segundos também de silêncio nesse momento das vibrações, para que cada um, intimamente, de forma silenciosa, possa falar com Deus sobre suas questões mais íntimas, levando seus problemas mais íntimos, para que ele receba alguma inspiração, para poder solucioná-los, conduzi-los, acertá-los, enfim. E principalmente, nas vibrações devemos agradecer a Deus tudo que somos e tudo que temos. Aqui temos um exemplo apenas como sugestão. Sempre vai aquilo do coração, aquilo que você dá com vontade, necessidade de fazer naquele momento. E por fim nós temos aqui a prece de encerramento. Também deve ser simples, espontânea. Aqui podemos fazer a prece do Pai Nosso simplesmente. Também podemos agradecer a oportunidade de realizar o Evangelho no Lar, agradecer a presença das pessoas que participaram e dos espíritos também que vieram até nós. Pedir uma semana de trabalho, estudos e que possamos enxergar as oportunidades de praticar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Reforçar o nosso compromisso de que estaremos reunidos na semana próxima ou próximo dia do Evangelho. Ok? Então essas são as 5 etapas que são sugestões para a questão da realização do Evangelho no Lar. Importante destacar, né, o que não é recomendável fazer no Evangelho do Lar. Temos alguns itens importantes para destacar. O primeiro, forçar a participação daqueles que não querem nos acompanhar. Então nós nunca devemos forçar. Se a pessoa não quer, foi convidada e não quer participar, não tem problema. Deus respeita as nossas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Que diremos em relação à liberdade do nosso próximo? Deus é ponto de união, jamais de conflito ou separação. Que os mais existentes sejam atraídos por observarem os benefícios que este momento gerou em nós, transformando-nos a cada dia em pessoas melhores e mais harmonizadas com a lei do amor. Então, se você quer atrair alguém que não quer participar do Evangelho, não gosta de participar ou não vê importância nisso, vamos procurar convencê-lo não pelas palavras, mas pelas nossas atitudes de sermos melhores de acordo com o Evangelho. O que também não é recomendável fazer no Evangelho? Evangelho não é uma reunião mediúnica, não havendo necessidade de nenhuma manifestação de benfeitores. É uma reunião familiar, uma discussão familiar, uma conversa amigável familiar. Destacamos que o lugar de manifestação mediúnica é numa casa espírita que é preparada pela espiritualidade para esse fim e conta com pessoas preparadas. A manifestação mediúnica no lar pode dar ensejo, inclusive, a processos obsessivos. Então não devemos ter. Caso tenha alguma necessidade, tente bloquear, né, alguma manifestação nesse sentido.
e peça forças à espiritualidade para que essas situações sejam direcionadas, se a pessoa é médium, para os ambientes propícios para isso, e não para fazê-lo em casa. Também o que não é importante, que não devemos tomar cuidado para não fazê-los, né? Comentários longos sobre os textos, que sejam maçantes e principalmente com vistas a lições de moral para aqueles que estão participando fisicamente. Os comentários de cada um que quiserem se manifestar após o texto lido devem ser breves sobre a leitura e alinhados com a questão da doutrina. Devemos evitar críticas aos comentários realizados pelos participantes da reunião. Evitar de atribuir a lição a esse ou aquele. Por exemplo, ao ler algum trecho do Evangelho, fique destacado que, está vendo, essa lição é para você. Você é que merece, está vendo? Então, não devemos adotar isso. Sempre procurar usar as orientações lidas para nós mesmos. Então, o importante é assim, fazer uma autorreflexão em relação a nós mesmos. Porque cada um dos participantes terá o seu momento de despertar, o seu momento de reflexão, que muitas vezes pode não se manifestar verbalmente, mas intimamente ele começa a trabalhar aquelas questões de melhoria. Quando houver casos ou notícias de conhecimento da família que estão alinhados com a lição e forem trazidos para a conversa, né, nos comentários, não devemos examinar desses atos que são trazidos o ato da pessoa, julgar a pessoa em si. Jesus e a própria consciência da pessoa compete o julgamento. Nem Jesus se merecia, comentou que ele não julgaria ninguém. Mas o que a gente pode trazer de importante desses fatos, desse ato da pessoa? Analisarmos o fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento. Importante destacar, né? Nós aprendemos de 3 maneiras. Através dos nossos erros, quando a gente erra, a gente aprende a lição e toma as novas medidas, toma novos rumos, novos aprendizados. Podemos também aprender com os erros dos outros, mas guardarmos para nós as lições sem a crítica e sem falar sobre esses erros com os outros, mas aprender esse ensinamento conosco. E também aprendemos com nossas atitudes que são estudadas e planejadas a partir da nossa experiência. O que podemos, o que fazer com as lições do Evangelho? Nós vimos que vamos aprender, vamos ler um texto, fazer comentários, ter um aprendizado diferente. Agora, o que fazer com as lições do Evangelho? O texto do Evangelho deve ser lido, entendido e praticado para realmente ser considerado um aprendizado para nós. O Evangelho deve estar onde? Em nosso coração. Por exemplo, se a lição lida for sobre o perdão, o entendimento durante a reunião será a compreensão do que é perdão, suas formas e quando e como devemos perdoar. Caso, após o Evangelho e no decorrer dos demais dias, sofremos alguma contrariedade ou agressão e não soubermos perdoar e reagirmos na mesma forma, dando troco, com a mesma agressividade e sem nenhuma compreensão, então a lição sobre o perdão não foi bem compreendida. Então devemos discutir, refletir sobre isso, vai ajudar a nos melhorarmos. O Evangelho nos dá o padrão moral e nosso esforço é procurar viver conforme esse padrão. Erraremos muito e erramos ainda, faz parte do nosso aprendizado, né? Mas vamos reconhecer o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Estamos aí nesse processo de reencarnação justamente aprendendo, fazendo, errando, caindo novamente, erguendo. É assim que a gente evolui. Ok? Vamos destacar aqui, no livro de André Luiz, com o Chico, Os Mensageiros, no capítulo 35, ele traz uma abordagem importante do culto doméstico, que é a realização do Evangelho no lar, só que mostra um lado da visão espiritual, da visão de André Luiz, quando desencarnado, sobre o lar que está realizando o Evangelho. Então, só para frisar, os participantes encarnados eram mãe e 3 filhos, uma viúva, a Dona Isabel,
Joaninha, mais velha, Nili, 9 anos, Marieta, 7 anos, e um rapazinho, Joãozinho. E do lado dos desencarnados estava André Luiz, Aniceto, Fábio Aleto, que era instrutor, Isidoro, que era um marido desencarnado da Dona Isabel, entre outros espíritos que vieram aprender. Importante destacar aqui que na divisão de trabalho que a Dona Isabel colocou para seus filhos na realização do Evangelho. Então, a prece inicial e final foram feitas pelos menores, de acordo com a vontade deles, de uma forma simples, mas de coração. A leitura foi feita pela menina mais velha, a explicação do texto foi feita por Dona Isabel e os comentários todos tiveram oportunidade de participar para o aprendizado. Então devemos considerar o rodízio de tarefas para o crescimento de todos nos nossos evangelhos, quando realizados com nossa família. Eles leram, a leitura foi do Novo Testamento. Importante. A visão de André Luiz do lado espiritual. Ele via para a família que estava realizando o Evangelho no lar há muito tempo um ambiente iluminado e protegido espiritualmente, que indicava aí uma certa evolução daqueles que estavam lá. O comentário sobre a lição efetuado por Dona Isabel, sobre a lição lida do Testamento, do Novo Testamento, foi inspirado pelo instrutor, o Fábio Aleto, que a sua inspiração chegava a cada um, encarnado ou desencarnado, conforme o seu nível de compreensão. Então a Dona Isabel, ela recebia aquela mensagem e passava essa informação, essa leitura para o entendimento da lição lida de uma forma bastante tranquila para os seus filhos. Enquanto isso, o Fábio Aleto, ao passar essas informações para a Dona Isabel, o plano espiritual, André Luiz e os demais, percebiam uma profundidade muito mais ampla para aqueles que estavam ali encarnados. Então, o que é importante destacar é que, na realização do Evangelho, quando a gente faz os comentários, muitas vezes somos inspirados pelos instrutores, mas o plano espiritual ali presente, os irmãozinhos que foram trazidos ali para um aprendizado, eles vão receber também a comunicação com base naquela lição, de forma que todos possam levar alguma lição importante para o aproveitamento, para a sua evolução, para as suas reflexões. Muito bem, e que conclusões nós podemos chegar então com relação ao Evangelho no Lar? É importante lembrarmos que o Evangelho no Lar é um momento de reunião com a família, para um aprendizado, para uma renovação e para a ligação com Jesus, para realizar a reformulação de nossos valores e ideais e conseguir amparo espiritual para estas conquistas. O Evangelho no Lar é um hábito novo que facultará o desenvolvimento de comportamentos felizes e abandono das formas antigas, das formas inferiores que nós temos. Então nós vamos substituindo nossos defeitos, nossas formas erradas de ver e de agir por coisas novas, à medida que as lições do Evangelho vão entrando mais em nosso coração. Uma marcha, um caminho que vamos fazer para que cada vez nós tenhamos ciclos mais altos da nossa existência, ciclos evolutivos mais altos. Será dentro deste lar recuperado, deste lar sustentado pelo Evangelho de Jesus, que sairá o ser que construirá o mundo de regeneração que tanto almejamos. O Espiritismo propõe uma nova era, rica de fraternidade e de solidariedade, uma era onde a vivência do amor será o reflexo de Deus, nosso Pai, em todas as criaturas. A construção desse novo mundo depende fundamentalmente do fortalecimento dos laços familiares e da recuperação da família. Também é uma importante ferramenta o Evangelho para compreendermos e passarmos por essa pandemia. Porque através da prece podemos ajudar a melhorar o padrão vibratório do nosso lar, do nosso planeta, fortalecendo a nossa fé, a nossa compreensão nesse momento tão importante de transição planetária. As nossas vibrações também vão auxiliar todos aqueles que estão na linha de frente, principalmente os médicos, os hospitais, que estão nos hospitais, as enfermeiras, o pessoal da segurança, do transporte, enfim, todos aqueles profissionais que se dedicam para levar o alimento para cada um. Então nossas vibrações podem ajudar bastante eles também, inspirando-os, fortalecendo-os nesses momentos difíceis. E assim,
Vamos falar um pouco da bibliografia que nós usamos para o tema dessa noite, né? Força Espiritual, do autor José Carlos de Luca. Estudo e Prática da Assistência Espiritual, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que fala também sobre o desenvolvimento do Evangelho no Lar. Estudo do Evangelho no Lar, por Helena Loureiro, e Os Mensageiros, escrito por André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Que as lições aprendidas em nosso Evangelho no Lar possam tocar nosso coração, nossa razão e nossas atitudes. Devemos utilizar o Evangelho reforçando, recapitulando o que é importante. É o aprendizado, mas que não fique apenas na leitura, mas sim na nossa transformação. Essa sementinha que a todo dia germina, que é irrigada com boa vontade, para que a gente possa conseguir nos elevar e assim também ajudar nossos familiares a progredir nessa escala evolutiva do espírito. Muita paz a todos e pedimos que cultivem e pratiquem essa importante conversa com Jesus, que é o Evangelho do Lar, nossa luz no lar. Graças a Deus, obrigado.